Eu sou o Lorde A, autor do livro Sob Tuas Asas, Mistérios Vampíricos, Deus é um Dragão, Despertar Vamp, CEO da Rede Vamp e DJ dos eventos Fantasy, Festa Online, que amanhã a gente tem uma edição super especial, e também da Carmila Noite de Gala Sombria, que vai ser aí, se tudo acontecer bem, se as coisas andarem, em maio de 2021. Então vocês ficam de olho em redevampírica.com. Nesse anoitecer dessa sexta-feira, nós recebemos um convidado muito especial, um nobre amigo. Antes de chamá-lo aqui para o estúdio, vamos aqui só, né, falar rapidinho dele. Meu nobre amigo Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel. Escreveu diversos livros, talvez, né, um dos mais conhecidos de vocês seja O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Ele também é colunista da Folha de São Paulo. Particularmente, ele tem 2 livros que eu adoro, que é o Crítica e Profecia, e também o Espiritualidade para Corajosos, que já causou aí alguns happenings, algumas situações bem curiosas e bem interessantes aqui na comunidade pagã brasileira e em mais alguns outros lugares. E vamos agora, vou trazer ele aqui para o estúdio, a gente vai bater um papo com ele nesse começo de noite. Nossa arte invisível e nosso ofício sem nome é fazermos você esquecer da vida sob o sol. Noites intermináveis de boa música, onde trazemos sonhos que se realizam e a cada nova transmissão entregamos arte, informação, vertigem, visagem e voragem. Desde 2003 somos a Rede Vamp. Vampírica da América do Sul e de Portugal. Sigam nosso Twitch e descubram um novo mundo. Meu nobre amigo, professor Luiz Felipe Pondé, seja muito bem-vindo à Rede Vamp Entrevista. Eu que agradeço o convite, Lorde A. É sempre um prazer conversar com você. Opa, que bom, meu nobre amigo. Eu fico muito contente e a gente tem hoje bastante coisa aqui, bastantes assuntos aqui para a gente ver, para a gente falar. Então, para a gente começar, nobre amigo, gratidão por passar esse tempo aqui com a gente na Rede Vamp Entrevista e vir pensar um pouco sobre coisas sombrias e também outras mais belas e mais sublimes. Como em todo processo alquímico, sempre partimos do nigredo antes do albedo, talvez até nos esquecemos desse eu, grosseiro, e estarmos onde nos é verdadeiramente caro e um lugar para se perder. Mas, meu nobre amigo, eu tenho uma pergunta que nenhum dos meus convidados escapa aqui na Rede Vamp. Professor Luiz Felipe Pondé, qual é a sua obra, um livro, um filme, música, quadrinhos, qual é a sua obra de arte, o seu conteúdo favorito sobre vampiros ou vampiras que você já leu e que você apreciou, que você gostou? Olha, Lorde A, a obra que primeiro vem à minha memória é um livro do historiador das religiões romeno, Mircea Eliade, chamado Senhorita ou Senhora Cristina. É um romance do Mircea Eliade, ele é mais conhecido pela sua... é o fundador do estudo comparado das religiões, né? E ele escreve, então, esse é um romance sobre a senhora Cristina, ou senhorita Cristina. Ela nunca casou, mas ela é chamada Domina Soara porque ela era a dona da casa e a senhora da casa. E ela é um típico exemplo do que os romenos chamam de strigoi, né? Do qual faz parte também a figura do vampiro. Então, essa é a história. Claro que eu já vi muitos filmes sobre vampiros e já li muitas coisas sobre vampiros, mas essa história me é especialmente
agradável. Eu gosto muito da personagem e da dramaticidade que ela carrega. É uma personagem tanto. Eu gosto bastante dessa obra e eu lembro que você a mencionou previamente na nossa entrevista lá no Democracia na Teia, no Isso YouTube. mesmo. E eu fiquei super empolgado. Puxa vida. Nossa, quem diria? Alguém, um amigo meu, um nobre amigo que curte uma obra que é considerada um lado B, quase um lado underground na comunidade vampírica no Brasil, em outros países. As pessoas mal sabem que Mircea Eliade produziu esse romance. É um romance bastante intenso, né? Bastante forte na pegada, no texto, né? Porque ela está morta, mas ao mesmo tempo não está plenamente morta e se apaixona pelo noivo da sua sobrinha, que não corresponde ao amor dela, e ela sangra, mas ela continua morta. Quer dizer, é de fato uma figura bastante dramática. E uma mulher muito bonita, né? Como é descrita na história. Envolvente, intensa. É verdade. Eu sei que o nobre amigo está trabalhando em um livro novo que também versará sobre os temas do nihilismo dos autores russos antes da famosa revolução que aconteceu por lá. E sabe, em alguns devaneios ainda lúgubre, percebo que, de alguma maneira, o cenário do Brasil atual e a Rússia daquela época, dadas suas características, suas vastidões territoriais, e uma parte considerável de ambos os territórios estarem ainda em tempos agrários e às vezes até quase neolíticos no modo de vida, tem perigosamente mais a ver um com o outro do que os tempos da República de Weimar pré-Segunda Guerra. Eu suspeito que o amigo também perceba tal quadro, mas com muito mais nuances. Você poderia falar um pouco sobre isso? Olha, as semelhanças entre Brasil e Rússia já foram apontadas, inclusive, por russos que conhecem o Brasil e se referem ao Brasil como a Rússia dos trópicos, né? É claro que isso foi uma metáfora. Mas, assim, a Rússia é muito maior que o Brasil, mas o Brasil também é gigantesco. E você tem semelhanças muito grandes. Primeiro, a vastidão geográfica dificulta a operação burocrática do Estado, dificulta a logística, dificulta a própria ação da racionalidade burocrática, como se fala a partir do Max Weber, de um Estado sobre o seu território, dificultando o cuidar desse território. Uma outra semelhança é porque a condição dos servos na Rússia até 1861, quando foi a sua emancipação, os servos russos, na verdade, eram como escravos. Não eram como o servo da gleba da Idade Média. O servo russo você vendia como mercadoria, você comprava, você separava as famílias, se assim você quisesse, certo? Você dispunha plenamente das mulheres, das esposas e das filhas dos servos sexualmente, como assim você quisera. Então, você tem, até 1861, os servos vivem, ou seja, 85% da população praticamente nessa condição na Rússia, e essa característica de uma desigualdade social gigantesca ao lado de um Estado inoperacional fez com que, na Rússia, essa condição de escravidão dos servos deixasse marcas muito grandes na sociedade russa, assim como a escravidão deixou aqui no Brasil. A diferença sendo que aqui no Brasil você tem um corte racial, né, nessa diferença, enquanto que na Rússia você não tem propriamente o corte racial, apesar de que as populações asiáticas, das repúblicas asiáticas que faziam parte da União Soviética, elas hoje, quando você vai à Rússia, você encontra normalmente muitas pessoas com traços asiáticos e muita gente acha que é porque são, sei lá, japoneses, mongóis ou chineses, ou sei lá o quê, mas não. Ou coreanos não. Eles são parte da Federação Russa, eles eram parte da União Soviética e são uma população mais pobre, menos preparada tecnicamente, apesar de que os servos não eram necessariamente essas pessoas. Os servos eram tão russos quanto os russos europeus
em termos étnicos. Apesar de que, quanto mais você caminhava em direção ao leste, na Sibéria, mais você tinha essa influência, assim como ao sul, no Cáucaso, você também tinha uma influência de uma etnia mais parecida, grosso modo, com o que a gente pode chamar de iraniano ou afegão, diferente do russo europeu enquanto tal. A outra diferença significativa é que o capitalismo na Rússia ele se instalou de forma muito rápida, eu diria o capitalismo industrial, de forma, inclusive, mais rápida e mais violenta no curto espaço de tempo do que no Brasil. De qualquer jeito, você teve uma modernidade especialmente agressiva na Rússia, assim como também no Brasil, porque faltam mediações institucionais. O Brasil ainda é melhor do que a Rússia nesse sentido, hoje em dia. Faltam mediações institucionais para garantirem certos cuidados com a violência típica da forma de produção capitalista, que produz muita riqueza, mas, ao mesmo tempo, é muito violenta. E também as diferenças entre homem e mulher. Né? Aí a Rússia, inclusive, ainda é mais marcante do que no Brasil, porque as questões, como normalmente se chamam de gênero, ou diferença de gênero, ou questões a ver com o uso da mulher como objeto, que existe tanto no Brasil quanto na Rússia, essa característica ainda é, de certa forma, muito mais grave. Mas não nos enganemos, a Rússia é um país muito mais rico do que o Brasil. Muito mais rico em termos materiais. Eu não estou me referindo a culturais, estou falando em termos materiais. Muito mais poderoso. Interessantíssimo. Professor, eu sei que o senhor aprecia Tolstói, e eu encontrei ontem uma nota de rodapé sobre uma história escrita pelo irmão do Tolstói, chamado A Família do Vurdolac, que foi até adaptada para um clássico do terror italiano chamado Black Sabbath, ou Três Histórias de Terror aqui no Brasil, e foi interpretado, inclusive, pelo grande ícone do terror, o Boris Karloff. Eu sei que o professor também teve um curso recentemente sobre clássicos da literatura e chegou a falar um pouco de Tolstói também. Isso me traz aqui a nossa continuação, né? E, de alguma maneira, esses jovens russos desse período mencionado pelo senhor estavam muito ligados ao tal do nihilismo. Professor Pondé, o que é o nihilismo? Como começou? De onde vem? E quais suas principais expressões nos dias de hoje? Olha, o conceito ele tem uma razoável imprecisão, porque ele nasceu, a primeira vez que ele aparece no âmbito do romantismo alemão, da filosofia alemã do século XIX, muito associado a figuras como Schopenhauer e Nietzsche, né? E nesse ambiente, o niilismo ele é uma experiência existencial, né? No sentido de uma experiência de falta de fundamentação do ser, no sentido que não existe Deus, que o cosmos e a vida humana é completamente abandonada a si mesma e que, portanto, haveria uma ausência de fundamentação de qualquer valor, de qualquer verdade ou de qualquer mentira. A palavra nihil, ela é do latim e ela significa nada. Portanto, a expressão nihilismo seria não a afirmação de que o nada existe, como algumas pessoas pensam que assim seja, mas é a afirmação de que não existe nenhum fundamento para aquilo que existe, a não ser a própria existência lançada no tempo. Isso normalmente tem desdobramentos políticos, sociais, morais, existenciais. Agora, apesar do tema ter aparecido na filosofia alemã, onde ele deitou raízes de forma prática foi na história da Rússia do século XIX. Né? O Tolstói foi acusado de niilismo, Dostoiévski escreveu um romance muito importante chamado Os Demônios, onde ele criou um dos maiores personagens nihilistas da literatura, chamado Piotr Stepanovich Verkovensky. O apelido dele era Petrushka, Pedrinho, no livro, e ele é baseado no niilista histórico verdadeiro chamado Sergei Nechayev, né? Que, inclusive, operou um assassinato de um parceiro de célula
terrorista que serviu de base para o romance do Dostoiévski. Mas o primeiro romance, ainda em 1861, que descreveu o niilista na literatura e ficou muito famoso, é o romance Pais e Filhos, que virou até nome de revista, né? Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que é um livro que descreve essa geração identificada com os anos 1860, que eram jovens que estavam ali por volta entre os 20 e 30 anos, e que serão os ancestrais da Revolução Russa, né? Nesse niilismo, a ideia de que não existe Deus, não existe moral, não existe nenhuma lei transcendental, a história está inteiramente na mão dos homens, portanto, os homens podem inventar os valores e a sociedade que eles quiserem. Um niilista histórico, não um personagem, chamado Nikolai Tchernyshevsky, ele escreveu um livro chamado O Que Fazer, que foi o livro de cabeceira do Lenin. Muito antes dele conhecer o marxismo, ele era já um discípulo do jovem niilista Nikolai Tchernyshevsky, apesar de que o Lenin nasceu em 1870, e esse livro é de 10 anos, um pouco menos de 10 anos antes dele, mas isso pouco importa. Então, o niilismo na Rússia, Lorde A, ele se constituiu numa prática, numa teoria de mundo, numa prática política, dele derivou grande parte do terrorismo que acabou matando o czar Alexandre II em 1881, a partir do qual a degeneração do tecido social russo foi crescendo até a década de 90, quando o neto do Alexandre II, na verdade, assume o reinado, Nicolau II, e aí é uma devastação, porque ele era extremamente incapaz. Então, o niilismo, ele fora isso, ele acaba se constituindo de um lado, uma posição mais melancólica, mais depressiva, do outro lado, uma posição mais ativa, como falam os nietzschianos, né? Um niilismo ativo, que é o niilismo mais parecido com o russo, que é alguma coisa que você parte para criar um mundo que não existe, já que o mundo não tem fundamentação nenhuma. Uma teoria que impactou muitos niilistas russos e a literatura russa como um todo no XIX foi a teoria evolucionista do Darwin, né? Já na sua versão lamarquista, a chegada do evolucionismo na Rússia serviu muito para a construção de uma percepção de que o mundo não tem telos, não tem finalidade, não tem sentido. A própria natureza está entregue ao acaso. Então, os niilistas abraçam a contingência como fundamento, não fundamento da realidade, né? O acaso, a contingência, e daí tiram conclusões distintas, experiências existenciais distintas. É uma coisa bem interessante, ao mesmo tempo que denso, um tema pesado, mas extremamente bem explicado pelo amigo. E eu quero lhe perguntar uma coisa. A gente já tocou nesse assunto, né? O que nos leva sempre a falarmos de Dostoiévski, falarmos de Os Demônios, uma encruzilhada bem perigosa entre o ateísmo e o niilismo, onde, em nome do próprio bem-estar, alguns jovens russos se desvinculam por completo de qualquer noção de ética e de justeza. Eu lembro que em uma de suas palestras no Labo, você falou bastante da geração dos jovens entre, se eu não me engano, 1840 e 1860, e essa sua relação com o niilismo que você explicou, eu acho um tema particularmente interessante, né? Porque a gente tem também ao mesmo tempo que você tem esse movimento do niilismo acontecendo, você tem alguns místicos despontando na Rússia, mas, claro, inevitavelmente, aqui a Rede Vamp, a gente sempre acaba falando do Rasputin, mas temos também outras figuras, como a Madame Blavatsky, russa, temos também a Maria de Nagloska, que ainda é um pouco desconhecida aqui no Brasil, uma figura interessantíssima, que ganhou muito espaço na Paris do final do 19, começo do 20, justamente entre o movimento do surrealismo. Professor, você percebe alguma relação entre esse misticismo que vai surgindo na Rússia e paralelo a esse niilismo, esse movimento dos jovens? É mais ou menos, parece que acontece na mesma época, no mesmo período, não é mesmo? Sim, o caso do Rasputin, ele é contemporâneo e foi muito influente
tanto na czarina quanto no próprio czar, o Alexandre II e a Alexandrina, mas assim, historicamente, do ponto de vista estritamente histórico, ele é visto como uma influência que ajudou a derrocada da casa dos Romanov, né? É assim que a história russa narra a passagem dele pela dinastia dos Romanov. Agora, então na realidade, ele é de uma geração já posterior ao início do movimento nihilista, que é marcado mais ou menos por volta de 1860 na Rússia. O vínculo disso, e isso que você fala do final do 19, começo do 20, como uma certa paixão por o misticismo, sem dúvida nenhuma é uma marca na Europa, não só na Rússia, né? Era muito comum uma série recente sobre o Freud, né? No Netflix, que inclusive se chama Freud, que é uma adaptação livre. Eu gostei muito, alguns psicanalistas odiaram, mas eu achei excelente, uma criação poética bastante interessante e fiel às intuições daquele período, que é o início da carreira do Freud, né? Quando ele está ocupado com a histeria e com a ideia do complexo de Édipo, mostra muito bem isso. A série se passa em 1886 e mostra muito bem isso que você descreveu como o interesse pelo misticismo, pelo ocultismo, e inclusive por coisas como mesmerismo, aquilo que posteriormente no Brasil a gente chama de espiritismo, né? Também tudo isso surge como uma espécie de interação entre a expectativa das provas empíricas e de um mundo invisível. Essas casas de mulheres ricas, de homens ricos, que faziam reunião com aquilo que a gente chama hoje de médiums, né, aqui no Brasil, ou de pessoas dotadas de capacidade de interagir com o mundo invisível, ou o mundo do sobrenatural, ou o mundo do oculto. Essas festas que eram normalmente uma espécie de saraus, onde você podia ter artistas plásticos, você poderia ter intelectuais falando, e, ao mesmo tempo, você tinha um grande momento em que se reunia ao redor da pessoa com dons, e essa pessoa, então, iria passar informação, ia passar mensagens e tal. Eu acredito que, visto em perspectiva histórica, digamos, esse interesse pelo oculto a humanidade sempre teve, né? Provavelmente, já na pré-história, o fato da gente sonhar com mortos já nos levava a achar que talvez eles não tivessem mortos, assim como muita gente pensa hoje, né? Muita gente, quando sonha com mortos hoje, também pensa que está sonhando com a própria pessoa, que está viva numa outra dimensão, né? Não acha que é só produto do cérebro. Então, não há nada de estranho na humanidade ter interesse pelo oculto. Porém, nesta época, você tem, de fato, uma concentração de interesse, e uma das razões, seguramente, é o fato, justamente, de você estar numa sociedade europeia que passou já entrou numa industrialização capitalista extremamente agressiva, o mundo rural foi bastante destruído, a urbanização é muito agressiva, os comportamentos iniciam a sua mudança, e a gente sabe que a busca do oculto, do eterno, é sempre uma das formas de a gente escapar daquilo que a gente sente como banal na vida, como pouco importante. Então, essa onda ocultista daquele período, o espiritismo do Kardec mostra muito isso, o mesmerismo do Mesmer mostra muito isso. Era uma mistura de expectativa do sobrenatural traduzida em manifestações empiricamente detectáveis, né? Como mesas girando, mortos que você consegue provar que é aquela pessoa, né? Pessoas levitando corpos, né? Ou causando doenças ou alguma outra coisa nos outros, ou seja, uma busca de uma manifestação empírica cientificamente fundamentada. Eu acho que esse caráter é interessante desse ocultismo nesse momento, que é uma certa mistura de uma cultura científica vaga com a eterna expectativa do mundo do sobrenatural se manifestar em nossas vidas, e foi uma moda de gente rica, muitas vezes trazendo gente pobre para dentro, como é o próprio caso do Rasputin, que era alguém de família de servos e muito pobre na sua origem.
É verdade, Nobre. Eu aqui, você falando da Rússia, eu aqui, inevitavelmente, traçando paralelos com o que acontecia em Londres naquela época, tanto na franco-maçonaria quanto numa outra sociedade de ricos chamada Golden Dawn, ou Aurora Dourada, que também se organiza em Londres naquele período com um objetivo parecido. Nos Estados Unidos, a gente teria a Sociedade Teosófica, da Madame Blavatsky, e de fato, é exatamente essa construção. O pessoal mais abastado trazendo para mais próximo de si um pessoal com uma vivência talvez mais ligada aos campos, e claro, isso me remete sempre na bela Paris, Paris, enquanto ainda há Paris, temos esperança, né? E penso, inevitavelmente, eu penso também no que acontecia em Paris, eu penso em Moina Matters, Samuel MacGregor Matters e seus teatros onde eles encenavam o ritual dedicado a Isis, e é um período muito rico, com muitas figuras interessantíssimas por toda parte, que eu particularmente aprecio enquanto um misto de historiador amador, pesquisador e vampiro, não é mesmo? Eu gosto desses personagens, acho que sempre dali a gente tira muita coisa interessante. Mas, dando aqui uma sequência, uma continuidade, Pondé, o que é essa saturnina melancolia na filosofia? Existe mesmo essa lenda que pessoas mais inteligentes ou perceptivas estão mais sobre as garras de Saturno do que os tolos, os risonhos e os frívolos? essa, essa questão ela data desde a Grécia, né? A famosa suspeita de que os homens mais interessantes e inteligentes seriam melancólicos, né? Teriam muita bilis negra, né? Isso que significa melancolia, né? Melascolé, bilis negra, e que isso faria com que eles tivessem um temperamento mais contemplativo, e por serem mais contemplativos, eles perceberiam fraturas da realidade que normalmente as pessoas mais alegres, portanto mais tolas, não perceberiam, né? Então, essa suspeita, que é muito antiga, e ela se manifesta, inclusive, na arte figurativa, nas imagens pintadas, normalmente de figuras femininas, cruzando com a famosa figura da Madalena arrependida, né? Como uma mulher que tem uma caveira no lado, uma vela, livros ao lado e uma escuridão enorme atrás, né? Como representando a melancolia. O Walter Benjamin discutiu especificamente o quadro do Duret, né, da melancolia, relacionando a melancolia ao nascimento da modernidade burguesa e da destruição do mundo antigo e da desorientação que as pessoas cairiam uma vez que perceberiam que elas são meras coisas, né? O tema da melancolia e que você relaciona a Saturno, porque durante o Renascimento e a Idade Média foi muito comum, o final da Idade Média, o período renascentista, o vínculo entre a melancolia e aqueles que são vítimas de Saturno, né? Que Saturno age sobre eles. Essa suspeita vai aparecer também no texto do Freud, Luto e Melancolia, de que talvez exista uma relação entre saber mais e um certo quadro melancólico, né? Essa suspeita aparece num filme recente do Lars von Trier, chamado Melancolia, em que um planeta enorme chamado Melancolia bate na Terra, né, destruindo a Terra. Mas até isso acontecer, a única personagem, que é a melancólica, que tem um quadro psiquiátrico melancólico, e tem uma cena no filme, o Lars von Trier é um cineasta didático, né? Tem uma cena no filme em que a sua irmã, a Claire, a melancólica, e a Justine, a Claire vai, então, tentar fazer com que a Justine tome um banho e coma, e ela está muito deprimida, ela não quer nem tomar banho nem comer, e ela, então, a Claire fala para ela que tinha feito bolinhos de carne, almôndegas, e que ela gostava. E aí ela faz a Justine melancólica ir até a mesa de jantar, ela põe um bolinho de carne na boca, e ela começa a chorar, e ela fala, a melancólica fala, "It tastes like ashes", tem gosto de cinza. Nessa cena,
o Lars von Trier coloca lado a lado uma compreensão de melancolia profunda, psiquiátrica, em que as próprias papilas gustativas não sentem mais gosto de nada, o famoso desgosto ou falta de apetite ou ausência, nada a ver com Covid, né? A ausência de gosto, né? A possibilidade de você sentir gosto na comida, que é um traço possível em quadros melancólicos muito graves, com a ideia filosófica de melancolia, que é a percepção do vazio que é a vida, do vazio que é a existência, da falta de fundamento de sentido da vida e, portanto, da tristeza que isso causa. Então, Lorde o vínculo entre o conhecimento e a melancolia, apesar de que eu não acho que a gente possa dizer que isso seja 100% verdadeiro, não acredito que toda pessoa com quadro melancólico seja necessariamente filósofo, intelectual ou artista. Tá? A melancolia muitas vezes pode destruir qualquer capacidade criativa numa pessoa. É um mito, um fetiche, achar que toda tristeza é necessariamente criativa, né? Ela pode ser bastante destrutiva. Eu acho que na época que a gente vive, no próprio filme o Lars von Trier mostra também o lado da melancolia. A personagem é redatora publicitária e tem um sujeito que, durante o casamento dela, o chefe dela quer que ela escreva uma frase para um produto, que ela é um gênio em redação publicitária, ela manda o cara a merda no meio do casamento, né? Diz que não vai trabalhar mais com ele. Então, a gente tem aí um elemento também, que é a melancolia da qual fala o Benjamin, que é a melancolia trazida pela Revolução Burguesa. Mas eu acho que, hoje em dia, a melancolia é muito compreendida como falta, depressão. Sei que as duas coisas não são a mesma, mas depende do momento, cada definição aparece de um jeito. Mas hoje o quadro melancólico é normalmente visto como uma falta. Quando a gente associa a melancolia à profundidade, a conhecimento, ela é associada não a uma falta, mas a um excesso, né? Você é melancólico porque você compreende as coisas de forma excessiva. Você enxerga a falsidade do mundo de forma excessiva. Hoje, o melancólico é associado a alguém que falta uma substância no cérebro, então ele enrola a língua, ele não consegue trabalhar, ele não consegue ser produtivo, né? No mundo em que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. Então, eu acho que tem aí perspectivas históricas distintas. Porém, apesar de eu não achar que seja uma regra universal, o conhecimento aprofundado ele pode ser tanto fruto de você ter se dedicado a uma coisa que as pessoas normais não se dedicam, que é ler demais, estudar demais, refletir demais, certo? Quanto, ao mesmo tempo, um conhecimento muito aprofundado pode tornar, talvez, às vezes, a alegria um pouco mais lenta, um pouco mais difícil, né? Então, acho que, às vezes, pode haver uma relação mesmo. Uhum. E, professor, e quanto ao dito pecado capital da preguiça? Ele deforma a alma, assim como o chamado blaseísmo, o blasé nos dias de hoje, de quem finge ter um comportamento de luxo. Qual seria o melhor antídoto para o pecado capital da preguiça e do blaseísmo, meu nobre amigo? Tanto quem padece sob tais males e para quem se vê obrigado a conviver com tais pessoas. Qual o remédio, qual o truque? Olha, a preguiça ela é um pecado alinhado à ideia de que a vida não vale a pena. Tem um filósofo que é normalmente arrolado como niilista, que é um romeno também, chamado Émile Cioran, né? De quem eu gosto muito, que ele costumava dizer que a preguiça é o ceticismo da matéria, né? É o corpo que é incapaz de investir o mundo à sua volta com alguma forma de valor que mereça você sair de onde você está e trabalhar no sentido mais largo do termo, né? Então, é por isso que a preguiça ela é arrolada como um dos pecados, né? Inclusive um dos 7 pecados capitais, né? A preguiça, porque a preguiça faz com que você não trabalhe no mundo. O sentido teológico é porque Deus, quando cria o mundo, ele percebe que a criação é boa, né? E sendo a criação boa, portanto, você
recusar a participação na criação, recusar trabalhar, recusar guardar a criação, significa que você está recusando a bondade posta na criação. Na Idade Média, por exemplo, São Tomás de Aquino, né, século XIII, ele entendia que a preguiça, e não é ele que criou essa interpretação, mas eu estou pensando nele agora especificamente, que a preguiça era o modo através do qual o controle do demônio sobre o coração se manifestava. Quando o demônio toma posse do coração, e o coração era visto como órgão da vontade, né? Então, quando o demônio toma posse do coração, o demônio convence a pessoa de que não vale a pena sair da cama, não vale a pena trabalhar, porque o mundo não vale a pena. Né? Quando a gente falava dos demônios há pouco, o personagem da geração de 1840, no livro Os Demônios, que é o mestre dos nihilistas, né? O formador, que é o pai do Petrushka, né? O Stepan Vierkoviensky, ele é um preguiçoso que não faz nada. E, num dado momento, o narrador diz que ele era aquele tipo de homem inteligente da Rússia que acreditava na educação moderna. E um pouco adiante ele fala, mas, na verdade, ele era mesmo alguém que não gostava dos incômodos de acordar cedo. Né? Então, ele é descrito como uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa preguiçosa, ela tende a não cuidar das coisas à sua volta. Se você tem uma mãe preguiçosa, um pai preguiçoso, e você é filho deles, você provavelmente vai pagar a conta, certo? Por quê? Porque a preguiça fere a capacidade que a pessoa tem de investir no mundo e ser generosa com o mundo. A preguiça é uma forma de mesquinharia em relação ao mundo. É claro que quando o Sr. Han, que é arrolado como niilista, fala que a preguiça é o ceticismo da matéria, é porque o Sr. Han tinha um entendimento de que quanto menos você investir no mundo, menos ruim fica, certo? Essa é uma outra forma de ver. Quanto menos você investe no mundo, menos ruim fica. Porque quanto mais você investe no mundo, mais você será frustrado, mais você receberá do mundo aquilo que você não quer. Então, não há consenso. Agora, a minha percepção mais próxima da parte da sua pergunta, que é o que a gente faz quando a gente tem uma pessoa preguiçosa por perto, na prática, uma pessoa preguiçosa normalmente onera aqueles que não são. Né? É claro que no mundo capitalista, a preguiça é um pecado grave, porque a preguiça coloca você do lado de fora da produção, seja lá que produção for. Né? O preguiçoso não escreve música, não escreve livro, não organiza festa, não produz camiseta, não joga futebol, não pilota avião, não estuda medicina. A preguiça é democrática dentro do campo em que ela causa danos, né? Do ponto de vista da produção. Mas eu acho que se você convive com um preguiçoso, né, como você falou, quando se convive com um preguiçoso, com alguém que é completamente blasé, apesar de que o blasé é uma espécie de preguiçoso gourmet, né, mais chique, né? Assim, eu tenho pessoalmente muito pouca paciência com preguiçosos, né? Por temperamento, eu tenho pouca paciência com preguiçosos, porque normalmente preguiçosos oneram pessoas que não são preguiçosas e vivem graças a elas. Né? É claro, se você estiver falando de um preguiçoso muito rico, ele poderá ir torrando o dinheiro que ele herdou e não criar muito problema do ponto de vista do sustento. Mas, normalmente, eu diria que você conviver com um preguiçoso, a melhor solução é você buscar uma pessoa que não seja preguiçosa para você partilhar o seu dia a dia. E quando você precisar de alguma coisa, é melhor pedir para alguém que é muito ocupado, porque as pessoas mais ocupadas tendem a fazer o melhor uso do tempo. As preguiçosas olham o tempo quase como uma montanha que você tem que subir correndo sem respirar. Excelente, meu nobre amigo. E agora a gente segue para um autor que eu redescobri graças ao seu livro Espiritualidade para Corajosos, que é o George Bernanos. Na ficção desse autor, em uma obra dele, temos Deus presenteando um paroco com a companhia do próprio demônio, e esse vai ganhando mais intimidade com o mal do que consigo.
Eu acho isso particularmente sublime. Afinal, espiritualidade se vem da lida com os contrastes que acabam vindo e temos de fazer algo a respeito. Não é algo que se busca ou se adora. Você pode apresentar um pouco mais do pensamento e desses dilemas na obra do Bernanos para a gente? Olha, esse livro ao qual você faz referência se chama Sob o Sol de Satã, né? Você está falando do personagem do padre Donisan, né? Père Donisan. Esse livro está traduzido no Brasil pela Realizações, né? Estava esgotado, foi reeditado. E um outro livro dele que eu recomendo também é o Diário de um Pároco de Província, né? E esse também é a história de um padre. O Bernanos ficou famoso por criar personagens principais que são padres, né? E então ele criou padres assim. O Bernanos viveu. Ele morreu em 1948, né? Ele viveu cerca de 100 anos no Brasil, em Barbacena, quando ele fugiu da guerra na França, né? Em Minas Gerais ele viveu e acabou voltando para a França depois da guerra e morreu 2 anos depois. Mas assim, o Bernanos, esse personagem especificamente, a característica dele é porque ele recebe como carisma, né? Ele recebe como carisma, supostamente, a missão de viver acompanhado pelo demônio. O Bernanos, ele tinha uma característica que ele tem a capacidade de, numa linguagem absolutamente concreta, descrever eventos sobrenaturais, né? No Diário de um Pároco de Província, ele descreve o tédio de uma cidade como uma espécie de pó invisível que você não enxerga, a menos quando ele se deposita na sua língua e nos seus olhos, e os olhos começam a arranhar e a língua começa a se sentir grossa. Mas antes disso, você não percebe o tédio, né? Então, assim, essa capacidade que ele tem também no Sob o Sol de Satã, tem uma personagem feminina, Mouchette, né? A Mosquinha, que é uma personagem que começa o romance com ela, que é uma personagem dominada pelo mal. O Bernanos ele tinha uma teoria de que o mal no ser humano está alocado no fato de que a gente tem uma vocação à mentira. Por nenhuma razão, é simplesmente uma vocação à mentira. E essa vocação à mentira nos afasta de nós mesmos e faz com que a gente não tome consciência do quão frágil a gente é. Tanto que no Diário de um Pároco de Província tem um outro trecho que eu usei como epígrafe no meu livro O Homem Insuficiente, sobre o Pascal, pela EDUSP, em que ele fala que a angústia, né, essa angústia que parece ser alguma coisa que tomou conta da nossa alma, se a gente pensar bem, ela não é um afeto que entrou na alma por uma brecha do ser. Ela é a alma em si, que desde a queda é tão frágil que, se não fosse pela vigilante misericórdia de Deus, tombaria em pó no primeiro momento que tomasse consciência de si mesma. Então, a literatura, o Bernanos na França é chamado de o Dostoïevski français. Os franceses chamam o Bernanos de Dostoiévski francês, né? Por essa capacidade de descrever uma psicologia espiritual muito profunda, fincada nas fraturas do ser, nas fraturas da alma. E esse padre Donisan, a angústia dele é porque ele, e você junto com ele, você não tem certeza se ele de fato recebeu o demônio, se ele não é um louco. E no final, na última parte do romance, em que ele é descrito como um santo, né? E ele supostamente tem que ressuscitar o menino, né? Ele não sabe se ele é de fato um santo, e ele seria um santo porque ele teria recebido a missão de viver com o Satanás e teria resistido, mas ao mesmo tempo o Satanás poderia ter tomado conta dele e ter transformado nele num orgulhoso. E o seu orgulho era justamente a expectativa de santidade nele. O personagem é apresentado no início como uma pessoa extremamente desajeitada, pouco inteligente, bobo,
e que encontra o Satanás exatamente no terreno baldio, pantanoso, em que ele se perde, né? E não consegue chegar no lugar que ele tinha que chegar, e aí o Satanás se apresenta a ele, dizendo que a partir daquele momento Deus tinha designado para ser o seu companheiro, né? Como a gente fala, ser o seu carisma. Então, a obra do Bernanos é extremamente profunda, né? E ela traz para a reflexão da espiritualidade aquilo que o místico espanhol João da Cruz, do século XVI, chamava de noite escura da alma, né? Essa experiência do sombrio, do abandono, de uma solidão asfixiante e de uma experiência de precariedade, né? E também uma experiência de uma espécie assim de você se sentir desamparado, à mercê de forças que você não controla. E é um belo exemplo de noite escura da alma, tanto que o nome do livro é Sob o Sol de Satã, que derrete as almas. Uhum. É uma obra de peso, é uma obra de impacto. Inclusive, professor, só soltar uma notinha aqui, só dar uma boa noite para um amigo meu chamado Division Wolfhard, da banda Wolfhard and the Havens. A gente está trabalhando num projeto junto e, Division, boa noite aí para você. E olha, eu acho que você devia ler esse livro sobre o Sol de Satã, que vai sair algo fantástico aí na Wolfhard and the Havens. Também mandar um abraço para Jesse Reeves, para o Eric, para o meu nobre amigo, irmão, Balparda. Daqui a pouco ele vem aí com o Friday Night Love e a gente vai para lá, mas depois, né? Tatiana Arantes, Branca Helena, String Elements, String Earth, e também ao Eric, acho que é Eric 777. E, professor, aqui dando uma continuidade, saindo desse... Agora, né, dentro desse tema ainda sombrio, mas já transitamos pela noite escura da alma, eu lembro que o senhor, certa vez, mencionou sobre o fato de existir a noite escura da alma, mas que a gente também pode se encantar com a beleza e talvez a manifestação súbita e expressiva da beleza seja uma experiência com uma realidade não ordinária, né? Como diria Mircea Eliade, muito maior, muito mais intensa, e creio que agora é um bom momento para o albedo. Nobre amigo, deixando um pouco de lado, nos afastando um pouco dos prados saturninos e rumando para Venusberg, para a montanha de Vênus, rumando para assuntos mais sublimes, mais belos e extremamente fortes e ainda pouco conhecidos, mesmo no debate da comunidade vampírica e também para os nossos apreciadores da teosofia, do hermetismo e outras linhagens. Quem são as místicas Marguerite Porret e Teresa d'Ávila? Sei do vosso apreço ao pensamento e aos textos, não apenas ligado a elas, mas a muitas outras místicas. Também já ouvi um pouco sobre a sua visão e o seu trabalho pioneiro ligado à apreciação e ao resgate dos textos das grandes místicas e grupos de estudo e voltados para as pesquisadoras, para as mulheres, lá da PUC, talvez em outros espaços. Você pode contar um pouco mais sobre elas para a gente? Então, o que aconteceu é, quando eu estava na França, no meu período de 2 anos de pesquisa, no que a gente chama de Bolsa Sanduíche, em que eu estava na Universidade de Paris 8 durante o doutorado, e eu acompanhava, além das minhas aulas que eu tinha que fazer na Universidade de Paris 8, eu comecei a acompanhar os cursos de um professor de filosofia medieval muito importante, chamado Alain de Libérat, que era professor da Escola de Ciências Religiosas, né, que é Ciências da Religião, ou Estudos da Religião, da Sorbonne. E eu, uma vez, ele nos apresentou uma jovem professora de Estrasburgo, que iria passar 6 meses em Paris, dando um curso na Sorbonne sobre uma mística medieval que tinha sido queimada em 1310, chamada Marguerite Porret, e que ela escreveu um livro que era até então conhecido como o primeiro livro em língua francesa, né? Que tinha sido encontrado uma cópia no século XVI
no convento de freiras. Esse livro, chamado Espelho das Almas Simples, na sua versão original, e numa versão moderna é acrescentado aneanti, que significa aniquilada ou nadificada. Esse livro, essa professora, Marianne Vanier, eu acabei encontrando com ela naquele mesmo dia. Eu estava numa livraria, na PUF, em Paris, que não existe mais o prédio, né, o lugar, tudo virou eletrônico, como a gente sabe, infelizmente, e eu estava lá entre livros e encontrei a professora que tinha sido recentemente apresentada pelo Alain de Libérard. E eu comecei a conversar com ela e fiz o curso dela. E, a partir daí, eu já estava lendo um místico homem da mesma época, do século XIV, chamado Meister Eckhart, né, um dominicano, que foi condenado pela Inquisição em 1329, mas já tinha morrido em 1328. Eu comecei a ler a Marguerite, e isso me levou a conhecer outras místicas, que eram mulheres que viveram entre o século XIII e XIV até o comecinho do XV, e que escreveram obras relatando as suas experiências místicas. Uma outra é a Mechtilde von Magdeburg, uma alemã, né, como a gente chamaria hoje. A Marguerite era uma francesa, né, ou uma belga francesa, vinha do norte da França. A Radevir de Antuérpia, como já diz o nome, de Antuérpia. A Ângela de Foligno, que vinha de Foligno, na Itália. E eu acabei trazendo material. Depois eu fiquei 2 meses na Alemanha pesquisando a Mechtilde de Magdeburg e trouxe muito material para o Brasil. E o meu encontro com a Marguerite Porret foi em 94. Tá? Eu fui para Marburg pesquisar a Mechtilde em 2002 e 2003. Né? Mas, nesse período, eu acabei constituindo um grupo de estudiosos e muitas mulheres interessadas em estudar esses textos dessas místicas, né? Porque nesses textos havia tanto a experiência específica de mulheres com Deus, que tem um corte especial de escrita, né? Quanto o fato de muitos desses textos, todos eles, na verdade, estarem permeados por conteúdos filosóficos e teológicos da época. Né? Eram mulheres muito inteligentes que conheciam, digamos, a teologia e a filosofia da época, e a gente sabe que naquela época as mulheres não eram consideradas capazes de dar aula de filosofia ou escrever livros, a não ser que fosse diretamente pela ação da graça. Elas não eram compreendidas como sendo naturalmente voltadas ao conhecimento intelectual. Os homens eram naturalmente voltados ao conhecimento intelectual, mas também podiam ser objeto de ação da graça. As mulheres eram vistas como não naturalmente voltadas ao conhecimento intelectual, mas assim poderiam estar graças à ação da graça. Né? A Marguerite, das 4 que eu me dediquei, foi a única que foi queimada na fogueira. Né? A Radevir via de uma família muito poderosa na época, conhecida como a família de Brabant, certo? Uma família belga. No século XIII também, um grande filósofo médico aristotélico chamado Siger de Brabant, da mesma família, também foi muito importante em Paris. É interessante porque a história dele, quando em 1277 o ensino do Aristóteles foi proibido na Sorbonne durante o tempo, se juntaram jovens que estudavam Aristóteles sobre a batuta do Siger de Brabant e começaram a estudar Aristóteles em pequenas casinhas ao redor do prédio da Sorbonne. E como eles eram estudiosos latinos do Aristóteles, eles eram conhecidos como les latins. E a região onde eles se reuniam ficou conhecido como le quartier latin, assim como é conhecido até hoje. A expressão não se deve a refugiados da América Latina durante os anos 60. O nome daquele bairro se deve aos estudiosos de Aristóteles e de Averroés, que eram aristotélico espanhol muçulmano no século XIII e no século XIV. O latim vem daí. Né? Então, Lorde as outras mulheres não chegaram à fogueira. A Radevir vinha de uma família muito poderosa. A Mechtilde tinha parentes poderosos, acabou virando freira. Né? A Ângela de Foligno
também tinha uma proteção do seu... Essa não escreveu. Até onde a gente sabe, ela não era alfabetizada. Quem escreveu foi o seu diretor espiritual. Agora, essas mulheres eram chamadas de Begin, tá? Begin. É uma expressão que pode ser traduzida por beata, mas a palavra beata não tem um significado de Begin. Begin eram mulheres que dedicavam a vida religiosa, mas não pertenciam à igreja enquanto tal, né? E na Bélgica, até hoje, você encontra casas que são conhecidas como beguinage, né? E hoje elas são parte da Igreja Católica. Tem uma cidade famosa que todo turista visita na Bélgica, chamada Bruges. Na entrada de Bruges tem uma grande beguinage, e as beguines hoje são, na verdade, monjas contemplativas e foram assimiladas pela Igreja Católica. Eu trouxe esse material e na PUC, e também na Federal de Juiz de Fora, onde a gente fez pesquisa comparativa de mística durante cerca de 12 anos, eu tive muitas pessoas estudando e dei muitos cursos sobre essas mulheres. Foi muito gratificante conhecê-las. Fascinante, professor. Esse é um lado do seu trabalho que eu descobri frequentando os eventos online do Labo esse ano, em 2020. Eu achei fantástico, achei sensacional. E quando eu tive essa oportunidade dessa entrevista, eu falei, não posso deixar esse assunto fugir, não podemos deixar sem mencionar esse assunto. Eu acho muito legal. Professor, temos uma última questão, que eu suspeito que você gostou dessa questão. E para finalizarmos, meu nobre amigo, por mim, a gente continuava a conversa aqui por mais uma hora, sem problemas, mas eu sei que a sua agenda é curta, você está sempre correndo, sempre indo de uma live para outra, tem livro novo aí, dá trabalho, né? Tem todos os seus compromissos. Mas para finalizarmos, Pondé, que história é essa de que a luxúria é a alma feminina? Isso daí é uma visão muito influenciada pela literatura do Nelson Rodrigues, né? Que é uma referência muito grande na minha formação até hoje. Eu escrevi um livro sobre o Nelson, né, chamado A Filosofia da Adúltera, em 2013, que acabou de sair também uma nova edição pela Globo Livros, né? E, assim, essa é, na realidade, uma afirmação poética. É a forma como eu vejo a alma feminina, né? Não é uma afirmação ontológica, como a gente fala em filosofia. Eu não tenho preocupação objetiva com essa afirmação. Essa afirmação é o modo como eu vejo as mulheres. Na medida em que as mulheres são objeto de desejo da minha parte, eu as vejo como um agente que produz a experiência do desejo erótico, da luxúria e do perder-se no prazer do sexo. Então, é por isso que eu escrevi isso já algumas vezes. É, na verdade, um elogio à mulher. Uhum. Espiritualidade, um lugar para se perder. Eu gostei muito dessa sentença no Espiritualidade para Corajosos. E isso, assim, foi uma sentença bastante curta, mas que teve um impacto em muitas coisas que aconteceram nos meus escritos, da minha obra ao longo desse último ano. Eu queria te contar isso também, nobre amigo. Muito obrigado, é um prazer saber disso. Ô, professor, para a gente aqui da Rede Vamp, foi uma grande honra podermos bater esse papo aqui hoje. E deixa eu te perguntar, o que o senhor está... Eu sei que temos o Labo, onde tem sempre bastante coisa acontecendo, né? Eu acompanho o trabalho da nossa nobre amiga Andrea Kogan lá, sempre notificando cursos, palestras, videoconferências interessantíssimas. Mas o que o senhor está preparando? O que temos de novo vindo ainda nesse finalzinho de 2020? Olha, tem duas coisas. Tem um livro, que você já sabe, que o título até então é Era do Niilismo. O subtítulo é Tristeza, Ceticismo e Ironia, que tem uma parte inteira dedicada ao pensamento russo do 19, comecinho do 20, né? Para construir a categoria de niilismo e depois analisar o mundo contemporâneo a partir dessa categoria. Essa é a ideia do livro, por isso se chama Era do Niilismo. E uma outra coisa, nesse exato momento, eu vou começar a gravar o curso para
Para Ler os Clássicos 2, que foi um pedido dos meus seguidores, dos meus alunos dos cursos online, que eu tenho vários cursos online, como você sabe, e eu fiz um no ano passado, chamado Para Ler os Clássicos, né? Ou Como Ler os Clássicos, e esse curso teve um sucesso enorme, onde você citou a parte que eu falo sobre o Tolstói. Então, eu começo quinta-feira agora a gravar Como Ler os Clássicos 2, né? E esse eu vou apresentar mais 10 clássicos, né? Tanto tragédia, como vou apresentar agora uma tragédia do Sêneca, autor romano estoico, e vou apresentar autores de língua inglesa, 2 mulheres, né? Uma é a Emily Brontë, do Morro dos Ventos Vivantes, e a outra a Mary Shelley, do Frankenstein, né? E também vou discutir também mais autores russos, que são a minha paixão, e também autores contemporâneos, americanos e ingleses. É isso aí. Essas são 2 coisas até o final desse ano, até 2020, especificamente. Fantástico. Puxa, professor, o senhor falando sobre Mary Shelley, com certeza é imperdível. É imperdível. Quem sabe um dia... Muito. Eu gosto também, nossa, bom, o meu modo de vida, a minha produção, uma tal de rede vampírica, e tudo isso, toda essa parte subjetiva do nosso universo denuncia de forma gritante. Mary Shelley é fantástica, e, bom, assim, né, tem... O pessoal do Círculo Strigoi, né, quando descobriu essa entrevista, eles fizeram 2 pedidos para mim falar na saideira, e eu não deixaria de mencionar. Mas eles falaram, Lorde, quando você entrevistar o Pondé, fala para ele se um dia ele não faz, nem que seja só um vídeo, ou se ele não topa voltar um dia para falar ou de Dante Alighieri, a Divina Comédia, ou sobre Anne Rice. Eu não sei... A entrevista com o vampiro. Entrevista com o Vampiro Lestat e todo o universo das crônicas. Mas, particularmente, Anne Rice talvez é um tema sempre recorrente. Se um dia, de repente, o seu próximo curso, ou um futuro projeto, ou os seus vídeos semanais, um dia você fizer 5 minutos sobre Anne Rice, a comunidade vampírica do Brasil te agradece de todo o coração. Muito obrigado. É possível. O melhor, na verdade, é mandar uma mensagem no meu canal do YouTube, porque a Camila vai ver e ela faz toda a seleção de perguntas que a gente decide depois. Então, é bom vir, por exemplo, o seu nome e a demanda. É mais seguro esse trajeto. Oh, ok. Então, eu farei isso. Farei isso hoje ainda. Ainda essa noite, já vou deixar lá a mensagem. Tá bom? Professor Luiz Felipe Pondé, gratidão pela presença aqui na Rede Vamp Entrevista. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes, que você possa retornar aqui mais vezes. E a gente sempre traz temas que saturninos, às vezes venusianos, sombrios, mas, como disse o amigo em uma resposta de um vídeo já um pouco antigo, que eu particularmente adoro, foi um fator assim que todos nós da comunidade desenvolvemos grande carinho por você e todos começaram a prestar muito mais atenção na sua obra, nas suas falas, que foi quando alguém disse: mas Pondé, os vampiros são melancólicos. E você, com toda elegância, com toda pompa, olhou de volta: não, os vampiros são elegantes. Eu lembro disso. Isso aí. Pois é. Isso. Continua. Que bom, meu nobre amigo. Então, uma vez mais, gratidão. Muito obrigado pela presença aqui hoje. E a gente vai se encontrando aí nas redes sociais e batendo sempre grandes papos, tá bom? Muito obrigado, Lordia. Foi um prazer. Muito prazer obrigado. Foi tudo nosso. Muito obrigado, professor Pondé. Até logo. Boa noite. Até logo. Boa noite.
Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.